Meninos e meninas, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre um período da história chamado Idade Antiga. E na Idade Antiga nós estudamos as civilizações primitivas, certo? Para efeito de vestibular, nós estudamos nesse período 7 civilizações primitivas. Por que eu estou dizendo para efeito de vestibular? Porque essas não são as únicas civilizações primitivas que nós temos na história. No entanto, são essas que são cobradas no Enem. E quais são elas? Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, gregos e romanos. Nós vamos pegar essas civilizações primitivas e nós vamos dividi-las em 2 grupos, para efeito didático. No primeiro grupo, nós vamos ter as civilizações da Antiguidade Oriental e no segundo grupo, as chamadas civilizações da Antiguidade Clássica. Vamos lá. No primeiro grupo, civilizações da Antiguidade Oriental, nós temos 5 civilizações. Acompanha comigo. Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas. No segundo grupo, nas chamadas civilizações da Antiguidade Clássica, nós temos apenas 2, gregos e romanos. Nessa aula de hoje, começaremos a estudar a Antiguidade Oriental. A primeira civilização que nós vamos estudar, civilização egípcia. Sobre a civilização egípcia, eu não preciso mais repetir para vocês aquelas características. O que nós já sabemos sobre o Egito. Nós sabemos que o Egito se desenvolveu no continente africano. Sabemos que ele se desenvolveu às margens do rio Nilo. Sabemos que a civilização egípcia também é uma civilização do modo de produção asiático. Sabemos que ela é uma civilização hidráulica. Sabemos que sua economia é baseada na agricultura, a agricultura de regádio. Sabemos que religiosamente os egípcios eram politeístas. Então, essas informações nós já temos. O que mais nós precisamos saber, de forma rápida aqui, focalizando o que realmente importa? Precisamos saber que a história do Egito está dividida em 2 grandes períodos, que depois se subdividem. O primeiro período da história do Egito, chamado pré-dinástico. O segundo período, chamado período dinástico. O período dinástico vai se subdividir em Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Começamos a estudar o período pré-dinástico. Como o próprio nome sugere, o período pré-dinástico é aquele período anterior ao surgimento das primeiras dinastias egípcias. É o período anterior ao surgimento do Estado centralizado do Egito. E nesse período, como era a organização política do Egito, já que não havia um Estado centralizado? O Egito estava organizado em comunidades primitivas, que eram chamadas de nomos. Comunidades familiares, agrícolas, que eram lideradas pelo homem mais velho, que era chamado de nomarca. Com o passar do tempo, esses nomos vão se unindo, com o objetivo de unir forças e desenvolver obras hidráulicas para praticar agricultura. Esses nomos vão se unindo, dando origem a 2 reinos, um chamado Alto Egito e outro chamado Baixo Egito. Até que o rei do Alto Egito, um cara chamado Menes, conquista também o Baixo Egito e promove a unificação dos 2. Surgindo aí um Estado centralizado, em torno de um governante, Menes, que vai se tornar o primeiro faraó do Egito. Surgindo aí um Estado centralizado. Óbvio que a figura de Menes não é comprovada a existência dele na história. Consequentemente, possivelmente é uma figura lendária. Ora, o surgimento do Estado centralizado egípcio marca o fim do período pré-dinástico e o início do período dinástico na história do Egito. Como eu disse para vocês, esse período dinástico se subdivide em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E o que nós vamos fazer agora é verificar as principais características de cada um desses períodos. A começar do período chamado de Antigo Império. Esse período chamado de Antigo Império é o primeiro período do Estado centralizado. É o momento de organização, de estruturação do Estado egípcio. Do surgimento das primeiras capitais do Egito, Tines, Mênfis e Tebas. É também nesse período que vai se destacar a 4ª dinastia egípcia. E nessa 4ª dinastia, de grande poder, de grande riqueza, destaque para 3 faraós, Quéopes, Quéfren e Miquerinos. E por que destaque para eles? Porque eles são os responsáveis pela construção das grandes pirâmides, as pirâmides de Quéopes, de Quéfren e de Miquerinos. Esse é o grande destaque do Antigo Império.
O próximo período da história do Egito é chamado de Médio Império. Deixa eu passar essas imagens aqui para a gente focalizar no que realmente importa. Então, o próximo período é chamado de Médio Império. Esse período chamado Médio Império vai ter duas características marcantes. A primeira delas é um período marcado pelas disputas internas pelo poder, envolvendo o faraó, envolvendo também os sacerdotes do Egito. Essas disputas internas provocam o enfraquecimento político do Egito e favorece a invasão, a dominação estrangeira. E o povo que vai invadir e vai dominar o Egito nesse período é um povo chamado de Ixos, que nesse período os Ixos estavam em um estágio de desenvolvimento um pouco mais adiantado. Viviam uma fase correspondente à idade dos metais. Conheciam armas de metais e conseguiram superar e dominar o Egito. Posteriormente, lá no Novo Império, os egípcios irão assimilar as técnicas dos Ixos e vão expulsar os Ixos. Um outro acontecimento importante que marca o Médio Império é que é durante esse período, durante a dominação dos Ixos, que os hebreus vão chegar e vão se estabelecer no Egito. Essa é uma outra história que nós vamos contar depois. Beleza? E vão ficar lá no Egito escravizados por cerca de 400 anos, quando serão libertos por Moisés. A gente estuda isso lá na civilização hebraica. O próximo período da história do Egito é chamado de Novo Império. Esse período chamado Novo Império começa exatamente com a expulsão dos Ixos, como eu falei agora para vocês. E quem vai liderar a expulsão dos Ixos é um faraó chamado Amoses. O Novo Império é o período de maior glória, de maior desenvolvimento, de esplendor da história egípcia. É o período marcado pelo expansionismo, pelo militarismo. E nesse período, dois faraós vão se destacar. Um chamado Tutmés, mas especialmente o faraó Ramsés. Mas, provavelmente, o acontecimento mais importante aqui do Novo Império é uma reforma religiosa implantada por um faraó chamado Amenófis IV. Também conhecido como Amenhotepe, que depois vai mudar o nome dele para Akhenaton. Ora, a reforma religiosa implantada por ele é uma reforma monoteísta. Ele vai acabar com o politeísmo no Egito e implantar o monoteísmo ao deus Atom. A gente precisa parar um pouco nessa parte do conteúdo para a gente entender melhor. Por que ele faz isso? Porque ele faz essa reforma implantando o monoteísmo via decreto. O motivo são as brigas internas pelo poder, envolvendo os sacerdotes e o faraó. Principalmente nesse período, quando os sacerdotes do deus Amon irão se fortalecer demais, ameaçando o poder do faraó. Ora, para a gente entender isso, a gente precisa buscar auxílio lá na cultura, na religião. O Egito era politeísta, adorava vários deuses, sendo que cada cidade tinha um deus protetor. E o deus mais importante do Egito era aquele deus que protegia a capital. Claro, que é a cidade mais importante. Esse deus ganhava status de deus nacional. Ele era o mais presenteado, ele era o mais adorado, e o templo desse deus era o mais rico. Nesse momento que estamos falando, Novo Império, a capital do Egito é uma cidade chamada Tebas. O deus que protege Tebas é um deus chamado Amon. E o templo de Amon se tornou muito rico, muito poderoso, a ponto de os sacerdotes de Amon ameaçarem o poder do faraó. E é exatamente esse o motivo. É para acabar com esse poderio, com a influência dos sacerdotes de Amon, que Amenófis vai baixar esse decreto, estabelecendo que a partir de então o Egito era monoteísta, só poderia adorar um deus. E esse deus é Atom, representado pelo sol. Qual era a ideia do faraó? Se a adoração a qualquer outro deus está proibida, consequentemente não se pode mais adorar, presentear o deus Amon. E assim ele iria enfraquecer não somente o templo, como também o sacerdote de Amon, que representava uma ameaça ao seu poder. É essa a reforma religiosa implantada pelo faraó Amenófis IV. Ele leva a reforma tão a sério que ele muda o próprio nome, de Amenófis ou Amenhotepe para Akhenaton, colocando no seu próprio nome o nome do deus Atom. Vingou? Deu certo? Claro que não. Logo, quando Amenófis morre,
O Egito volta a ser politeísta, a capital volta a ser Tebas, o deus principal volta a ser Amon. E por que não pega? Porque se estamos falando de cultura, cultura não se modifica nem se estabelece via decreto. Logo, presta atenção, para efeito de vestibular, o Egito ele era politeísta, porque o monoteísmo foi uma exceção à regra. Beleza, meus queridos? Pois bem, dando continuidade, passando por essa parte aí da história do Egito, nós vamos trabalhar algumas características do Egito. Sobre a economia, nós já sabemos, nós já estudamos sobre a economia. Ela se baseava na agricultura, uma agricultura de regadio, inserida no modo de produção asiático e baseada na servidão coletiva. Ok? Sobre a política do Egito ela era uma monarquia, ou um império. O Egito é governado por um monarca. O monarca que governa o Egito recebe o título de faraó. Faraó não é nome, é título. Recebe o título de faraó. Beleza, meus queridos? Só que o faraó, além de ser o monarca que governa o Egito, ele também era considerado Deus vivo, adorado como um Deus. Consequentemente, lá no Egito, política e religião se misturam. E toda vez que isso acontece, quando há mistura entre política e religião, nós chamamos isso de teocracia. Olha a palavra teocracia, são dois radicais gregos. Teo, que significa Deus, cracia, que significa poder, governo. Todas as vezes que ocorrer a mistura entre política e religião, nós chamamos isso de teocracia. Não esqueça, porque nós vamos aplicar esse conceito também nas outras civilizações, em outros momentos da história. Logo, se lá no Egito o faraó é rei e Deus ao mesmo tempo, o Egito é uma monarquia teocrática. Tá claro isso, meninos? Ou tá escuro? Claro, né? Pois bem, dando continuidade, indo para a reta final, sobre a sociedade egípcia, o Egito tem uma sociedade estratificada. O que isso quer dizer? Uma sociedade estratificada é uma sociedade onde não há mobilidade social. Não há possibilidade do indivíduo mudar de classe. Por que não? Porque o lugar do indivíduo é determinado pelo nascimento. Então você pertence à classe dos seus pais. Podemos organizar a sociedade egípcia em forma de uma pirâmide. No topo lá da pirâmide, nós temos quem? O faraó, claro, e a família. Né? Logo abaixo, nós vamos ter os sacerdotes. Isso demonstra a importância que a religião tinha na civilização egípcia. Os nobres, a nobreza e os escribas. Os escribas eram um funcionário público que tinha o conhecimento letrado, cuidava da administração pública, das leis, da cobrança de impostos. Por isso que esse servidor público merece destaque. Na base da pirâmide, nós vamos ter os trabalhadores braçais, servos e escravos. Apesar de, na economia egípcia, se utilizar o trabalho escravo, vai predominar o trabalho servil. Uma das características do modo de produção asiático é que o trabalho é servil. Preste atenção nisso. Não quer dizer que no Egito não havia trabalho escravo. Havia, mas o que predominava? O trabalho servil. Beleza, meus queridos? Ok? Para a gente finalizar as características, vamos falar sobre a religião. E nós já conhecemos alguma coisa sobre a religião. Já sabemos que os egípcios eram politeístas, adoravam, acreditavam em vários deuses. Além do mais, uma outra característica é que a religião egípcia ela era antropomórfica. Olha esse palavrão. Tem dois radicais gregos. Antropo, que significa homem, e mórfica, que significa forma. O que isso quer dizer? Que na religião egípcia, os deuses tinham formas humanas. Eram divindades representadas com formas humanas. Exemplo, Osíris e Ísis. Osíris é representado por um homem e a deusa Ísis, sua esposa e irmã também, representada por uma mulher. Outra característica, a religião egípcia era também zoomórfica. Ficou fácil agora, né? Zoo, animais, mórfica, forma. O que isso quer dizer? Que na religião egípcia existiam divindades que eram representadas por animais. Exemplo é o deus Apis, representado por um touro. Uma outra característica
é que a religião egípcia ela era antropozoomórfica. Olha que palavrão. Mas você já conhece antropo, que significa homem, zo, que significa animais, e mórfica, que significa forma. Ou seja, no Egito nós temos deuses híbridos, ou seja, metade homem, metade animal. A exemplo do deus Anubis, que tem cabeça de chacal e corpo de homem. Um outro exemplo também é o deus Horus, que tem cabeça de falcão e corpo de homem. Nós iremos encontrar essa mesma característica, antropozoomorfismo, por exemplo, na religião grega. Um exemplo lá na Grécia é o Minotauro. Só que essa é outra história para outra aula. Ok? E, finalmente, uma última característica da religião egípcia é a crença na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que perecível, mortal, é apenas a matéria. O espírito vai sobreviver. O espírito pode continuar a sobreviver em um outro plano, mas para que isso aconteça, uma coisa é necessária, uma coisa é indispensável, ou duas, melhor dizendo, que o corpo do indivíduo esteja bem preservado e bem protegido. Enquanto o corpo estiver preservado e protegido, não for violado, a vida continua pós-morte. E é exatamente para preservar os corpos que os egípcios vão desenvolver as técnicas de mumificação. Observe que todas as consequências que vêm por meio da mumificação, com a descoberta das ciências, da medicina, tudo isso está ligado à crença na vida após a morte. Uma outra característica dessa crença na vida após a morte é a construção das pirâmides. E a pirâmide é exatamente um túmulo construído para proteger o corpo do indivíduo. Porque eles acreditam que enquanto o corpo estiver preservado e protegido, o indivíduo continua tendo vida pós-morte. Com isso, você observa a importância que a religião tem na cultura dos povos orientais. E no Egito não vai ser diferente. Quando vamos observar os grandes legados do Egito, óbvio, nós temos as grandes pirâmides e, por meio dela, o desenvolvimento da matemática, da engenharia e etc. Nas técnicas de mumificação, nós vamos ter o desenvolvimento da medicina, a pesquisa de doenças e de curas de doenças, estudos sobre anatomia, circulação sanguínea e etc. E todo esse conhecimento está relacionado à religião, à crença na vida após a morte. Beleza, meninos? Ok? Fique tranquilo que nos próximos vídeos nós iremos continuar trabalhando as civilizações da Antiguidade Oriental. Continuaremos com os hebreus, os fenícios, os mesopotâmicos, os persas e etc. Obrigado pela paciência. Tchau e até a próxima aula.